Oiê, sejam muito bem-vindas ao Pode Maternar, o podcast da Mãe Empreendedora. O nosso propósito aqui é que essa conversa some muito com a sua vida. Você que é mulher empreendedora, acredita que empreender e maternar vale muito a pena. Não é fácil? Talvez não. Talvez tenhamos desafios, mas nós fazemos, né? Nós conseguimos. Então, nós temos aqui histórias incríveis, histórias inspiradoras que com certeza você vai gostar. O nosso propósito, eu reforço, é somar com a sua vida. É você entender que você não está sozinha na jornada. Que você tem muitas mulheres, assim como eu, assim como as nossas convidadas, que também estão passando pelo mesmo processo de adaptação. Tá bom? Então, hoje, eu quero apresentar uma pessoa muito especial. Ela é mãe, empreendedora, é esposa. E assim, gente, a gente estava num bate-papo muito bacana aqui já antes. A gente falou, gente, vamos ligar as câmeras. Já podia estar gravando, porque estava muito gostoso. Então, é essa conexão, é essa troca que a gente quer compartilhar com vocês. E eu vou apresentar, então, a minha convidada de hoje, é a Jéssica Sonda. Oi. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Ana, pelo Muito convite. obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. É muito bacana estar aqui compartilhando isso com você. E então, vou me apresentar, né? Isso. Fica à Eu sou a vontade. Jéssica, eu tenho 31 anos, sou a mãe do Antônio, tenho 2 anos e meio. Sou esposa do Marcelo, moro aqui em Paragominas há 12 anos. Nós somos natural do Paraná, Francisco Beltrão, do Paraná. E nós viemos para cá para trabalhar com uma franquia inviolável de segurança eletrônica. Veio empreender mesmo, né? Empreender. Bacana. E hoje a gente atua aqui em Paragominas, Capanema, Dom Eliseu. E estamos aí iniciando a unidade de Tailândia. Que bacana! Sim, Quando vocês vieram para Paragominas e foram abrindo as outras unidades. a gente veio num grupo societário que se desfez em 2016. E nós ficamos aqui com Paragominas e depois fomos abrindo as outras unidades. Que bacana! Algo que deu muito certo, Deu então, muito né, certo, Jéssica? graças a Deus. Assim, ó, a gente sempre fala lá em casa que Paragominas nos abraçou de uma forma muito bacana. Vocês têm esse sentimento também? Sim. Que a cidade acolheu o empreendimento de vocês? Nossa, com certeza. Porque para nós foi assim, um sonho, uma bênção. Paragominas é uma bênção, nós amamos aqui. A gente também tem o mesmo sentimento, assim, eu falo que Paragominas é uma cidade de gente muito boa, muito acolhedora, uma cidade muito próspera também, que tem muito campo para trabalho, É uma né? terra que o que planta dá, né? Sim, Que é muito bacana. eu amo morar aqui. E às vezes até as pessoas perguntam, tem vontade de voltar? Não Eu tenho. também, me perguntam. Eu amo morar aqui, eu amo o que a Paragominas me proporciona. Claro que através de muito trabalho, muita dedicação. Claro, né? A gente tá falando que nós amamos, mas que não é fácil, né? De mão beijada. A gente ama a cidade onde a gente tá crescendo junto com ela. Isso, né? Até por questão de estrutura mesmo, a cidade tem crescido, então a gente vem crescendo junto com a cidade. Nós não estamos falando que é fácil, não estamos. Não é nem um pouco, né? Mas a gente vê que consegue colher o que vem plantando. Sim. Então, acho que isso é muito legal, assim. E o Antônio nasceu, né, aqui no Pará, já nasceu em Belém. A Bela também, nasceu aqui em Paragominas. Já é um paraensinho, eu falo. E a gente quer que ele fique com as raízes dele aqui mesmo, que porque bacana. É uma cidade muito maravilhosa mesmo. Sim, quando nossos familiares descobriram que a gente estava grávida, que lá em casa, né, eu estava grávida, eu falo a gente porque o Bruno parece que engravidou junto comigo nas 2 gestações. Ele passava mal, ele enjoava, eu te juro. Ele enjoava, ele dava mal-estar. Eu cuidava dele às vezes, sabe? E aí minha família, aí eu sempre falo, gente, quando estávamos grávidos, porque da minha primeira filha, a ginecologista falava assim, já fiz a consulta do Bruno, agora vamos fazer a consulta da Ana. Então, a nossa família falava assim, então, vocês vêm fazer o parto aqui, vêm ganhar neném aqui. Aí a gente falava, gente, nós não vamos. Não. Nós vamos ficar aqui, nós amamos a terra. E eu fico tão feliz e grata, né, pelo estado do Pará, que eu falo assim, gente, o mínimo que eu podia ter era um filho paraense, né, filho da terra, né, que honra as raízes, assim como você falou do Antônio. Então, assim, eu acho muito bacana isso, é uma história que conecta bastante, né? É verdade. Eu nunca cogitei ter o Antônio lá no Paraná pela logística, né? É muito longe. Gente! E eu acho que o que a gente mais quer tá na nossa casa. Depois que você tem o bebê, a primeira coisa que você quer é ir pra tua casa, ficar no teu lugar, colocar o bebê no quarto que você tanto planejou, passou tantos meses ali, eu pensei exatamente assim.
Então, eu nunca foi assim uma coisa que a gente ficou pensando muito. Já era uma decisão Tipo, muito prática, será? sabe? Lá em casa também não houve nem o será. Aí a gente já era logo muito na primeira pergunta, a gente falou, olha, não é uma possibilidade. Uhum. E é justamente pensando também nesse deslocamento. E depois volta com um bebê recém-nascido. É fora de cogitação. A gente também não pensou nisso, não. Mas a gente já tá avançando pro tema. Lembra que eu brinquei assim com você? Você falou assim, Ana, vamos passar um script. Eu falei, olha, não tem script, é o ciclo da vida. Quem é Jéssica, empreendedora, o filho, Sim. equilibra isso, né? Então vamos voltar um pouquinho com relação ao empreendimento. Quando vocês chegaram aqui em Paragominas, que vocês resolveram empreender, tiveram ali os desafios que a gente acabou de falar, né? E hoje você tem um papel dentro da Inviolável. Sim. Eu cuido de toda a parte administrativa, RH, faço aí um pouquinho do marketing. A mulher empreendedora, né, gente? Nós estamos falando de mulher empreendedora. É o marketing, é modelo, é gestora, é tudo. E eu tô à frente aí das meninas, né? A gente faz essa parte do financeiro, RH, toda é centralizada aqui em Paragominas, das outras unidades. Então, eu tô à frente delas aí, liderando e auxiliando elas. Na verdade, elas que me auxiliam muito, sim. né? São os meus braços direitos que eu falo, tanto lá em casa, as meninas lá que me ajudam em casa, quanto as da Inviolável. E a gente tem uma equipe aí hoje de 50 pessoas aqui em Paragominas. Uau, já 50? 50 colaboradores. São vários setores, né? Você tem o administrativo, mas você tem o pessoal. Isso, a gente tem a equipe do monitoramento, que fica 24 horas, a equipe tática, que também fica 24 horas, e os técnicos de instalação, né? Então, hoje a nossa equipe em Paragominas é 50 pessoas, e somando todas as unidades, a gente chega perto de quase 100 colaboradores. Uau. Então, é um número bem expressivo, assim, uma responsabilidade muito grande, né? Quando a gente para pensar a dimensão que isso vai Podem criando. ser 100 famílias. Isso, né? Ai, na verdade, Deus. a maioria são já pessoas que têm famílias, filhos, enfim. E é muito gratificante isso, assim, tu vê que você tá conseguindo acrescentar e colaborar com a vida, com a vida das outras pessoas de uma forma boa, né? Para elas conseguirem os objetivos delas, enfim. É bem, assim, é bem gratificante mesmo. Isso é muito bacana, isso é muito bacana. Gera emprego, movimenta o comércio, isso é muito bom. Eu não sabia que já estavam com quase 50 colaboradores. Aqui, porque vocês têm o pessoal que faz a monitoria, isso, né? A gente tem os táticos, né, que atendem as demandas, os disparos, no caso, quando acontece algum evento no cliente. Menina, é rápido mesmo, porque a gente é rápido. É tipo assim... Eu não sei como que eles conseguem. A sensação que a gente tem é que eles estavam na esquina esperando. É muito rápido. A gente tem mais do que um atendente, né? Na noite nós temos 3 que ficam 12 horas, no caso, né? Porque a empresa funciona 24 horas, o monitoramento. Sim. Então, a gente trabalha na escala 12/36. Os meninos ficam 3 à noite, 2 durante o dia. Então, a gente tem aí esse pessoal que faz isso. Então, eles são dedicados a atender, a verificar o que está acontecendo naquele lugar. Quando as meninas recebem um evento lá no monitoramento, eles já tem o aplicativo, então é muito dinâmico isso para ser da forma mais rápida possível para atender o cliente. Que bacana. Em resumo, Paragominas está seguro com a Inviolável. Está. Que bacana. Eu fico muito feliz, viu, de ver esse crescimento de vocês aí. Que Deus abençoe e continue prosperando muito. Amém. Então, agora nós vamos partir para a maternidade. Vamos lá. Ai, que deixa o coração quentinho. Me conta um pouquinho como é que foi aí a vinda do Antônio. Como é que foi quando você descobriu, meu Deus, eu tô grávida em um estado que não é o meu, eu tô longe da minha família. O Antônio foi planejado, né? Então, quando eu resolvi que chegou a hora da gente tentar engravidar. Eu sempre achei que eu fosse demorar para engravidar. Eu tenho um ovário e uma trompa só. E isso sempre foi uma coisa assim, nossa, será que eu vou engravidar rápido? Nunca foi um empecilho, eu sempre soube, mas eu tinha aquela coisa, será que vai demorar? Será que não? Tal. E foi muito rápido. Eu parei de tomar o anticoncepcional, no 2º mês eu já estava grávida. Então, eu já fiz o teste da gravidez um dia antes de atrasar a minha menstruação, porque eu já tava assim, tipo, não, eu tô grávida. O pior é que a gente sente lá no fundo, sim, a gente sente, né? E foi maravilhoso, assim, porque era uma espera, a gente já queria aquilo, né? Assim, eu já queria um filho, eu já queria. Então, eu já tava me preparando pra isso, assim, psicologicamente, de estar longe, de começar a preparar uma pessoa pra
me ajudar mais no que eu fazia nas minhas funções na Inviolável. Então, isso foi uma coisa, assim, planejada. Que delícia. E foi muito bom. O Antônio chegou uma semana antes do previsto, minha bolsa rompeu. O Marcelo não conseguiu assistir o parto dele, porque estava aqui trabalhando. Uma semana antes, né? Esse programa que vocês foram para Belém. Eu fui ter ele em Belém, e aí eu fui uns 10 dias antes, mais ou menos. E minha mãe estava lá comigo. Ai, que bom. Foi maravilhoso. Ela veio, conseguiu passar uns dias aqui. E aí ela tava lá, a gente tava o Marcelo ia aí, tipo, na segunda-feira. O Antônio nasceu no sábado. Mas a sua mãe estava com você, graças a Deus. E aí ela assistiu o parto comigo, foi tudo ótimo, deu tudo certo. Graças a Deus, o Antônio nasceu super bem. E eu falo assim, eu escolhi ter cesárea. Mas, ao mesmo tempo, o Antônio veio tanto, assim, no tempo dele, sabe? Que foi uma coisa que me deixou muito tranquila, assim. Foi o tempo que ele escolheu. Ele escolheu, ao mesmo tempo ele escolheu e eu também, né? Tipo isso. Foi mútuo o sentimento, a conexão. E foi maravilhoso. O puerpério é aquela loucura, né? Só pai. quem é mãe consegue descrever o que é viver um puerpério. Eu brinco assim, quando eu olho pra trás hoje, eu vejo o meu puerpério, eu falo, eu achava que eu tava super bem. Mas eu tava é uma montanha russa, né? É muito louco. Muito louco. Eu brinco, a gente fala assim, é uma montanha-russa diária, porque isso não passa. Todo dia é uma situação, uma nova, ou é uma coisa que você gostaria de estar fazendo, que às vezes não consegue suprir 100%, né? A gente leva esse sentimento junto com a gente. É o que a gente estava falando antes, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? É um mix de sentimento, é uma enxurrada de sentimentos, são os hormônios que estão voltando, então assim, é uma loucura. A Bela, ela nasceu aqui em Paragominas mesmo, mas a minha primeira filha, ela foi cesárea. A Bela foi normal. Mas a Gela foi cesárea. No seu caso, a bolsa rompeu. No meu caso, não. Antecipou uma semana, mas foi porque minha pressão subiu muito. Aí parece que não pode, né? Não pode subir e tal. Então, a gente teve que fazer. Mas, eu vou te fazer uma pergunta, que quando me faz essa pergunta, eu sempre me emociono, mas quem era a Jéssica antes e quem é a Jéssica depois do Antônio? Porque existe uma mulher antes e depois do filho, isso eu tenho, assim, certeza. Como é que é? Como é que é pra você? Como é que foi pra você essa mudança de virada de chave mesmo? Cara, agora eu sou mãe. E quando você viu o rostinho dele pela primeira vez? Eu sempre fui meio desprendida, assim. Eu sou muito família, eu gosto muito de estar com os meus amigos, com a minha família, assim. Eu sou muito apegada com as minhas tias, com as minhas primas, com a minha mãe e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho esse desprendimento, assim, de... vai embora, tudo bem, pega as coisas e vamos. Tem que mudar de cidade? Tá bom. Vamos arrumar, vamos. Tem que mudar de casa? Tá bom, tipo, não tem problema. Vamos pegar e vamos. A gente construiu uma história aqui, tá? A gente constrói em outro lugar também. Eu me importo com quem tá comigo, com quem tá do meu lado, mas, ao mesmo tempo, eu não tenho muito esse prendimento, assim, de ter que ficar ali ou sofrer por ter que mudar. Tá. E eu sempre fui assim. E agora, depois do Antônio, eu sinto que isso mudou um pouco, porque eu vejo que ele é minha prioridade. Então, eu me preocupo. Será que ele vai sentir a mudança? Será que ele vai... como que vai ser? Eu vou trabalhar, eu vou ficar alguns dias fora. Antes de eu ter ele, a gente acabava viajando... Teve uma época que eu viajava a trabalho. Então, eu passava, assim, 2, 3 dias fora de casa, eu e o Marcelo. Então, hoje eu não faço mais isso. Hoje eu não necessito fazer isso. A minha rotina também organizou de outra forma. A gente centralizou as coisas aqui, o financeiro, o RH. Centralizou para cá, aqui em Paragominas, para facilitar também essas questões. Mas, tá bom, vamos sair hoje de manhã, ou a gente volta amanhã, ou volta no final do dia. Não tinha muito essa preocupação, porque você era mais... Eram só os dois. Era só nós dois. Depois do Antônio, não. Então, a gente se preocupa, assim, no bem-estar dele, em saber se ele vai estranhar. Vai sair da rotina. Não vai conseguir comer no horário. Eu entendo. Eu falo assim, isso meio cri-cri, sabe? Com a rotina... Caxias com horário. A rotina dele. Então, eu tento organizar as coisas, assim... Pra estar com ele também o tempo que ele vai estar acordado, pra conseguir colocar ele dormir, é uma coisa que eu amo fazer. Porque é aquilo que a gente estava falando, né? A gente já tem a rotina de trabalho que tira a gente daquele tempo em casa. Então, quando a gente está com eles, estamos com eles, né? 100% voltado, né?
Então, eu acho que principalmente isso. Mas, falando de sentimento mesmo, eu vejo que eu sou muito mais forte hoje. Eu sou muito mais resiliente hoje. Porque o Antônio me trouxe várias questões que eu não fazia ideia. Tipo, a primeira vez que ele adoeceu, meu Deus, sabe? Tu consegue lembrar disso, assim? Tu lembra a primeira vez que ele adoeceu? A gente já internou com ele, então eu lembro a primeira vez que ele ficou internado. Como foi difícil pra gente isso. Então, eu acho que ser mãe me tornou uma pessoa mais forte, mais flexível também, porque mais paciente também. Com certeza. Antes eu vejo assim que quando a gente é mais sozinha, assim, sem filhos, eu quero dizer, né? A gente tem muito assim, eu vou fazer isso agora porque eu quero. Tipo, eu vou fazer isso agora porque eu preciso, mas é agora. Quando tu é mãe, não é bem assim. Não. Se teu filho tá doente, tu vai remanejar. Com certeza. Tu jamais. Eu vou fazer isso agora, só um minuto, deixa eu ver se tá tudo bem com o Antônio. Deixa eu ver se tá tudo bem aqui. Bom, nem preciso dizer pra ti, né? O nosso podcast estava agendado pra semana passada, né? Não, 2 semanas atrás. E eu mandei um áudio pra Ana e falei, Ana, desculpa, mas eu não vou conseguir, porque o Antônio tá doente, tá assim, 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 né? A gente até teve que levar ele, consultar na pneumo em Belém, contei pra ti, ele tava com uma crise, e aí volta. Eu falei, Ana, eu não tenho cabeça, não consigo. Não tipo, vou estar 100%. Me desculpa mesmo, eu entendo que é a data, enfim. E o que tu me respondeu? Calma, tipo, relaxa que vai dar tudo certo. A gente vai reagendar. E, tipo, eu tenho certeza que tu se colocou no meu lugar. Quando eu te mandei aquele áudio, eu tenho certeza que você se colocou no meu lugar. Com certeza. E pensou, sim, entendi. Mas ela realmente não vai porque realmente aconteceu uma coisa que não tinha como. E eu largo tudo, assim. Eu também. Eu largo tudo que for, o que tiver de compromisso, desculpa, mas eu não consigo, porque a minha prioridade é ele. Eu também. Eu falei com alguém essa semana, com quem? Acho que foi a Franci até. Não, tem umas 3 semanas já, tive uma reunião com ela. Eu falei assim, eu amo empreender. Eu amo empreender, eu amo estar em movimento, mas o maternar vai ser sempre a minha prioridade. Eu não vou pensar 2 vezes se eu precisar ficar com as minhas filhas, eu não vou pensar 2 vezes se acontecer alguma questão e eu precisar me isolar um tempo para cuidar, se for algo voltado para elas. Eu amo empreender, mas eu tenho muita clareza de que elas vêm em primeiro lugar. Sim, o meu sentimento é o mesmo. É o mesmo, porque ele é o melhor de mim. Tipo, o Antônio é o melhor de mim. Eu vejo que tudo que, assim, é a minha realização. Eu quero ter outros filhos, se Deus quiser, em breve. Mas, assim, hoje ele Nossa Senhora, meu Deus, é a melhor coisa que tem, né? Então, a minha prioridade sempre vai ser ele. E eu prezo muito por esse tempo, assim, com ele. Eu prezo muito pelo meu tempo também. Eu acredito que quando a gente está bem com a gente consegue ser uma mãe melhor, uma mãe mais feliz, uma mãe mais paciente. Quando você, assim, eu comentei contigo antes, trabalhar me alimenta. Tipo, eu me sinto realizada, eu me sinto feliz em trabalhar. Eu gosto de ver que, de alguma forma, eu tô ali ajudando, contribuindo, gerando valor para alguém, para as pessoas que estão à minha volta. E olha só o que você acabou de falar. Esse seu movimento, esse seu trabalho, só que você tem 50 colaboradores, né? Chegando aí a um volume de quase 100. Então, você precisa estar nesse movimento, porque existem outras pessoas que dependem disso também, mas antes disso, existe uma Jéssica que ama empreender, que gosta do movimento, que gosta de sair, né? O vai e faz. Eu adoro empreender. Sim. Eu amo trabalhar. Eu amo ter que fazer justamente isso. Ter que sair, encontrar gente, conectar. E quando eu volto, eu sou uma pessoa mais feliz, eu sou mais realizada. E a minha filha e as minhas filhas, elas têm uma mãe mais feliz para estar com elas. Né? E a gente guarda ali aquele período que é o período da gente estar junto, como você, seja no final do dia, seja no final de semana, seja no feriado. É o que eu te disse, eu não tento compensar, domingo é o nosso domingo da família, eu não tento compensar a ausência de 7 dias em um dia, né? No domingo. Não, mas quando eu estou no domingo, quando eu estou naquele período da noite, eu estou com 100% elas. 100% presente. Eu quero e consigo estar ali. Então, eu consigo me desligar e viver só esse momento com elas. Mas eu entendo que na segunda-feira tudo começa e aquilo me faz muito bem. Sim. Né? Elas têm uma mãe feliz para poder lidar com elas, para ter paciência, para estar em movimento. E é como eu te disse, eu já vejo esse reflexo na Giovana.
na minha mais velha, na de 15. Ela tem esse movimento do eu vou fazer, eu vou sair, eu vou curtir minha rotina, mas quando eu preciso voltar para minha bolha, eu volto. Então, é minha família. Sim. Então, eu já vejo muito desse movimento nela. Ela acredita que isso funciona. Então, isso para mim é ótimo. Porque o meu maior objetivo é ser reflexo para minhas filhas de algo que deu muito certo, né? É lógico que a gente não é perfeito, a gente vai falhar em algum momento, né? Mas que se a minha filha me vê feliz, trabalhando, saindo, e isso está sendo um bom reflexo para ela, eu acredito que eu estou no caminho certo. Sim. Mudaria sem problema nenhum a logística. Não, totalmente. Mas é um caminho que está dando certo e eu prefiro que te faz bem, né? Que me faz bem e que me mantém aí no equilíbrio entre maternidade ou tentando, né, gente? Que foi o que eu acabei de falar. Não existe muito equilíbrio entre maternidade e empreendedorismo. A gente dá o melhor, a gente entrega o melhor, a gente se doa, a gente serve, mas a gente sabe que entre os dedos vai escapar alguma coisa. Quando você faz o checklist ali no final do dia, pode ser que alguma coisa tenha passado batido. É verdade. Tá tudo bem. E tá tudo bem. Ontem eu tava pensando no podcast, né, de hoje, assim, ansiosa também. E a gente fica assim, nossa, o que será que eu vou falar? O que eu vou falar? Né? Meu Deus, eu esqueci até meu nome. E aí eu tava olhando no Instagram e aí eu li uma frase assim, que a gente, quando vai dormir, começa a recapitular o dia. Eu não sei se contigo é assim, mas comigo é muito assim. Fico pensando, será que eu pedi a compra? Eu fiz a compra. Eu faço compra, eu mando a lista. Eu amo ir no supermercado, mas eu gastava mais tempo para ir. Então, às vezes, hoje eu faço assim, eu consigo ir algumas vezes, mas, no geral, eu pego, mando a lista e eles entregam lá em casa. Tipo, me economiza ali. Praticidade, Então, eu tava pensando, será que eu pedi a compra hoje? Não, já pedi, tá bom. Eu tenho que fazer não sei o que do Antônio. Amanhã tem a natação. Aí, no outro dia, tem esse compromisso. Aí, chegou o dia da natação. Será que a professora já chegou? Vou mandar uma mensagem pra ela se ela já chegou. Gente, a cabeça pobre da mãe não para. E aí, tu começa, naquele final do dia ali, quando tá deitada, a recapitular tudo que tu fez, além um checklist mental, trabalho. Né? Eu esqueci alguma coisa, e eu não sei se acontece com você. Às vezes eu tô com o olho fechado, assim. Aí eu, ai, meu Deus, passou isso. Não fiz. Tipo, não consegui, aí dá aquele estalo, esqueci, poxa. Mas aí coloca no de amanhã. Que é pra gente ver se a gente consegue colocar. Então, como eu te disse, e disse para todas as outras convidadas, o intuito desse podcast é justamente essa troca, né? Mãe, você tá dando seu melhor, né? Não existe o perfeito. A gente estava falando, aquilo que está na rede social, ele está na rede social. Mas por trás disso tem muita coisa envolvida, tem muito choro de criança, tem os desafios. Então, assim, a maternidade, eu sempre digo que quando Deus fez a mãe, acho que ele fez as mães na mesma forma, né? Porque a gente tem o mesmo sentimento, a mesma rotina, tudo aquilo, e tá tudo certo. Eu vou contar uma coisa da adaptação da escola do Antônio, né? Lá no Livre Brincar, maravilhoso. Eu já adianto que eu sofri com a da Isabela, ela não sofreu nada. Então, lá em casa foi o contrário. Eu sofri, o Antônio sofreu. Não, o Antônio não sofreu. Eu comecei a levar ele, né? Retomou, e ano passado eles iam com as babás, e esse ano mudou, né? E aí, a Carla até brincou comigo, porque a maioria das crianças já voltou, já retomou o ano, e as babás foram indo e saindo gradativamente. E aí, eu cheguei lá com o Antônio no primeiro dia, ele sem a babá dele. E eu e ele, né? Pra, deixar o Antônio lá na escola e eu voltar a trabalhar. Aí, a Carla olhou pra mim e ela falou assim, a babá do Antônio não veio? Aí, eu falei, não é pra vir sem a babá. Aí você, como ela assim? Falou assim, não, né, vai ter adaptação, não tem problema, se ela quiser vir e ficar aí um período até o Antônio se sentir seguro, se adaptar e tal. Eu falei, Carla, eu vou fazer isso porque depois, né, enfim, vai ser mais prático. A babá vai sair, vai ser mais uma coisa, exatamente. Aí ela olhou pra mim e ela falou assim, não, tá bom, é assim mesmo, tu é das minhas. Ela falou assim, Deus. É pra fazer, já que babá, tem que viver então o processo, tá bom, vamos acelerar? Vamos resolver. Aí fiquei um período da manhã lá com ele, enquanto ele brincou, ele gosta de lá, ele adora, a casa é maravilhosa lá, né? É um ambiente, assim, muito bom lá, é muito abençoado. Muito. Eu falo que aquele lugar é muito abençoado, de fato. E as tias também muito queridas, todo mundo muito atencioso, muito paciente com as crianças. E aí começou, né? Aí o primeiro dia a Carla falou assim, eu falei, agora eu vou. Falei, agora ele já tá bem, ele já se ambientou. Eu falei, agora é minha hora de ir trabalhar.
Aí eu falei, Carla, eu sei que ele vai chorar, mas tipo, Minha hora de trabalhar, tô ai, meu preparada, Deus. tô preparada. Aí tá bom, vai lá. A Carla pegou o Antônio, eu conversei, sempre conversando muito com ele. Filha, a mamãe te ama, mas agora a mamãe vai trabalhar e depois a mamãe volta. Na hora do almoço, eu vou vir te buscar. Na primeira vez que eu falei, ele não fez nada, assim. Ele só ouviu e continuou brincando como ele tava. Eu falei, agora tá na hora, tá bom? A mamãe vai trabalhar lá na Inviolável, ó, tô do uniforme, ele já reconhece, assim. Então, quando ele vê a gente do uniforme, ele já fala, vai trabalhar, mamãe? Vai trabalhar, papai? Sim, filho, agora a gente vai depois. E sempre a gente fala assim, na hora do almoço a gente volta. Ou, final do dia a gente volta. Falando a mesma coisa pra ele. Foi comigo até no portão. A hora que ele chegou no portão, que a Carla pegou ele chorou muito. Ai, meu pai. Eu saí, como Chorando eu falei também? que eu ia fazer, chorando. Entrei no carro, eu falei, gente, eu não consigo ir. Eu voltei. Só que o que eu fiz? Eu esperei, eu falei com a Mari, né, que fica lá no portão. Falei, Mari, eu não quero que o Antônio me veja, eu quero ver se ele vai se acalmar para eu poder ir tranquila, porque desse jeito eu não consigo voltar a trabalhar. Esperei, fiquei lá. Ele acalmou, demorou uns minutinhos ali, acho que uns 3 minutos ali chorando e tal. Depois acalmou. Deu uns 10 minutos, o Antônio tava super brincando, super engajado com as crianças. Beleza, primeiro dia. Segundo dia, a mesma coisa. Chorou de novo, chorou menos, mas chorou. Parte da adaptação, né? Parte da adaptação, o esperado. Beleza. No terceiro dia, chorou. Só que no terceiro dia, eu já tava, tipo assim, eu já saía e eu ficava esperando ele se acalmar bem na entrada da casa. Então, as mães viam Precisar da mãe, eu tô aqui. As mães que estavam chegando com as outras crianças viam que eu estava lá, tipo, escondida, mas cuidando ele, ver se ele estava bem, né? E aí, isso que eu ia comentar, em como a gente se conecta, assim, com as mães, em como elas se colocam no nosso lugar. Porque não foi só uma, foi várias mães. Uma me mandava foto, Jéssica, o Antônio tá bem, olha aqui, vê o Antônio tá bem. A outra tirava a foto da janela, tipo, ela ia na janela onde ele tava, na sala onde ele tava fazendo o lanche dele. Olha aqui, olha, ele tá bem. A outra mandava um vídeo do Antônio brincando no parquinho. Ai, então, assim, é muito legal isso, sabe? Essa troca que a gente vai criando. Sim. Porque as pessoas se colocam no nosso lugar e é automático quando você vê uma mãe passando por uma situação, você se colocar no lugar dela. Então, é uma troca muito, muito valiosa, assim. Muito. A gente fala muito de empatia, mas isso na maternidade é mais forte. Eu acho que na maternidade é mais forte. É mais, porque você sabe que em algum momento pode ser você passando por isso. Verdade. E aí tá bom, né? Aí ficou nessa adaptação, aí na primeira semana, no final da primeira semana já tava assim, beijo, tchau, mãe, até depois. E ótimo, aí adoeceu. Aí ficou uma semana, quase 10 dias sem ir. Aí retomou pra escola, uma leve adaptação novamente, super natural. Aí, novamente, as mães, Jéssica, o Antônio tá bem, tá tudo bem e tal. Então, é muito legal, é muito gratificante também pra gente ver que teu filho é querido por elas, por outras mães, sabe? Delas ter um olhar também de se preocupar, não só com o filho delas, sim, mas de se preocupar também com o teu filho e te avisar que ele tá bem. Que tipo, bom é muito, isso, né? É muito precioso. É muito, isso, assim. é muito materno. É muito materno, é muito nosso. Aí, né? E claro também, né, o pessoal lá do Livre Brincar sempre assim, avisando. Às vezes que eu mando mensagem pra lá, eles também super gentis, super queridos, assim, não, tá tudo bem, fica tranquilo, o Antônio tá bem. Falando do Livre Brincar, eu trabalhei com educação infantil por 4 anos. E a escola que eu trabalhava em Uberlândia era muito parecida a metodologia ali com a Livre Brincar. Eles tinham uma metodologia de... gente, aquela escola de Reggio Emília, agora até me esqueci. Montessoriana. Então, tipo, é muito parecido, né? E meu coração queimava. Gente, eu queria tanto colocar a Isabela numa escola dessa, porque quando eu tive a Giovana, eu já tinha passado dessa fase da primeira infância e tal, então eu não consegui. Mas com a Bela eu queria muito, não tinha. Quando veio a proposta do Livre Brincar, eu falei, gente, é isso que eu preciso. Essa conexão, o desenvolver brincando, o não estruturado. Os valores. Os valores, principalmente. Então, assim, eu falei, gente, é isso que eu quero. Só que aí tá, isso aqui eu quero. Só que a Isabela ainda era um bebê, né? É isso que eu quero, mas eu quero... Quanto eu quero. Eu quero a ponto de deixar ela sozinha com a babá aí e tal. Então, assim, o primeiro tempo da Isabela foi muito tranquilo, porque ela ficou com a babá, ela não sentiu nada. Agora, no retorno, que é o 2º ano que ela tá lá,
E nesse segundo ano, já a turminha dela, assim como a do Antônio, não tinha mais a babá. Eles estão na mesma turma. Estão. Né? Estão com a tia Manu. É isso. Né? Em dezembro, quando a Carla fez uma live falando, né, agora as crianças vão sozinhas. do G3 não precisam mais de babá, eu fiz assim... Oi? Ai, meu Deus, gente, como assim? Não, eu mandei uma mensagem pro Bruno, falei, amor, não tem mais babá no Livre Brincar. E ele, amor, tá tudo bem. Tudo bem, como é que a Isabela vai ficar sozinha, meu Deus? E foi me dando aquela angústia. A mesma coisa. E foi me dando aquela angústia, aquele desespero. Eu só tive coragem de deixar a Isabela lá, eu acho que no meio de fevereiro, já tinha começado em janeiro. Mas isso por conta da minha coragem. E nesse tempo, a Carla, Ana... Gente, é muito engraçado, porque a gente é o segundo filho e parece que eu não vivi nada. Ana, tá tudo bem. É um processo natural, ela pode sentir no início. Porque da Giovana, eu saía chorando. Uhum. Então, foi assim, tipo, quase uns 20 dias. A Giovana chorava de um lado e eu do outro. Uhum. E aí, com a Isabela, eu falei, cara, eu não vou viver esse mesmo processo de novo. Eu pensei, vou colocar uma babá só aqui em casa mesmo, deixa. Só que aí, a criança nessa idade, ela já tem as necessidades dela. De interação, de socialização, de brincar. E eu em casa não estava conseguindo suprir isso. Então, assim, eu consegui colocar ela ali um mês onde ela já estava ficando estressada, onde pedagogicamente para ela não estava sendo vantajoso, né? Porque ela está numa fase de desenvolvimento. Falei, cara, eu vou tentar. Aí eu fui lá, falei, eu vou tentar, e aquele sofrimento. E acaba que o apoio era meu, não era da Isabela, não. A Carla e a Laila intercedendo. Ana, vai ficar tudo bem. Aí eu sei que vai ficar tudo bem, mas por dentro... eu deixei a Isabela. Deixei a Isabela, falei, tchau, filha. O primeiro dia. Falei, tchau, filha, mamãe e papai vai, mas a gente volta às 11h30 para te pegar, tá bom? Ela, tchau, todos. Todos. Eu, Bruno e Giovana. Tchau, todos. Virou as costas e foi brincar. Então, assim, eu coloquei um peso, uma carga que não era dela, era minha. O desespero de ter que deixar era meu. E ela estava super pronta para poder brincar. Né? Então, assim, a casa faz o papel muito bem de acolher, né? De passar esse processo com a mãe também. Porque a adaptação não é só do filho, gente. Não é só da criança, é uma adaptação da mãe também que tem que deixar. Então, assim, eu sou muito grata. A casa, para mim, hoje é muito preciosa. Né? A gente gosta muito da Carla, da tia Laila. Tia Laila é uma preciosidade. Eu preciso de qualquer coisa, eu mando mensagem para ela. Na hora ela responde. Então, assim, todo o envolvimento da casa, para mim, foi muito, muito importante. Para minha acolhida, principalmente. Sim, eu compactuo, assim, do mesmo sentimento. Que bom, que bom. E agora nós vamos para aquela pergunta que eu te falei. Jéssica, como é que equilibra maternidade e empreendedorismo? É possível? Não é possível? Equilibra? Não, Será? Acho que não. A gente brinca dos pratos, né? Que a gente vai levando vários pratos. E eu acredito muito assim. Por exemplo, eu falei contigo antes que a gente teve que remarcar porque o Antônio estava doente. Então, o meu prato principal é esse. O Antônio está doente, eu vou ficar com ele o tempo que for necessário. Ele melhorou, ele está bem. Ele está em casa ou na escola, enfim, com quem me ajuda. E me ajuda muito bem com ele, que são a babá dele. O Marcelo também está sempre junto comigo nessa caminhada. E uma das coisas que eu acredito muito é que hoje... No mundo que a gente está hoje, nessa nossa realidade, o pai estando presente... Ele tem papel fundamental. É um papel... referência, com toda certeza. Sempre foi um papel fundamental. As pessoas que vêm distorcendo isso, né? Isso, mas o pai participando ativamente da criação da criança é outra coisa. Para a mãe. Totalmente. Porque eu acredito assim, que o pai não é um apoio. O pai é para caminhar junto, ele caminha do lado. Exatamente, ele não é um apoio. Responsabilidade. No meu ponto de vista, o peso é o mesmo. Sabe o que eu acho engraçado você falando disso aí de apoio? Só te interrompendo um pouquinho. Às vezes, quando a gente vê, pelo menos na internet, assim, uma super mãe, que maravilhosa, né? A mãe tá cumprindo seu papel. Mas quando é o pai, um super pai, né? Super valorizam a ação do pai como se não fosse a obrigação. É uma obrigação, pai. Você tá cumprindo seu papel. Legal, muito bem. Tipo, parabéns, que bom que você tá fazendo isso. Mas eu falo assim, você não tá fazendo pra mim, você tá fazendo pro seu filho. Exato. Do mesmo jeito que eu faço pro meu filho. É o filho do casal. Não é um não favor. Só da mãe que não você vai ali ajudar. O pai não ajuda. Não é ajuda aqui. Eu não vejo essa palavra. Eu não acho certo usar essa palavra, sabe? Eu também não. O meu marido me ajuda. Me ajuda, não. A gente até às vezes fala isso sem, né?
sem pensar de fato, mas não, meu marido cria o meu filho junto comigo. Ele exerce o papel. Ele exerce o papel de pai, assim como eu exerço de mãe. Então, lá em casa, isso é muito natural. O Marcelo coloca o Antônio pra dormir, o Marcelo troca a fralda, o Marcelo dá banho, o Marcelo faz tudo que eu faço. É uma parceria. É isso. É uma parceria. E faz com muito amor e gosto, e eu falo, ele é um paizão. Ele que bacana. E é muito bonito isso, né? Porque, igual eu falo pra ele, tá fazendo muito bem feito, muito maravilhosamente bem, maravilhosamente participativo, mas é pro Antônio. Então, tipo, beleza. Tá certo, viu? Pode continuar. Tipo isso assim, mesmo. Isso mesmo. E quando entendeu? a gente tem um filho homem, o filho se espelha no pai, no comportamento do pai, em como ele trata a mãe. Precisa da presença masculina. E aí, perdi o fio. Não, você está falando justamente disso. De como é necessário ter essa parceria para equilibrar. Isso, justamente. Então, quando eu não estou na empresa e eu preciso ficar em casa, eu falo que o nosso sistema hoje ele é na nuvem, né? Remoto. Então, eu ando com o meu computador 24 horas para lá e para cá. Eu saio do nível lá, eu levo meu computador para casa. Estou em casa. Por exemplo, o Antônio não ficou legal à noite e amanhã cedo eu não vou conseguir, mas eu estou em casa com o meu computador. Então, ele tá brincando ali, ficou melhorzinho, tá brincando um pouquinho. Eu tô lá, eu tô de olho, mas eu tô conseguindo resolver alguma coisa. Mesmo que esse lado vá ficar... Não tem Ou seja, como. não é um mar de rosas, gente. E aí, tá, bom, o Antônio melhorou, agora eu consigo voltar e ir pro escritório. E aí eu me dedico 100%. Eu gosto de acordar cedo, então às vezes, por exemplo, hoje, eu acordo mais cedo, eu vou resolver alguma coisa que eu consigo lá no meu computador, porque eu tô em casa, eu consigo ver ele acordar, eu ajudo a dar o café, eu gosto de trocar, eu gosto de arrumar ele pro dia e tal. Então, eu já trabalhei um pouco, ele acordou, eu participo da primeira rotina ali da manhã dele, depois a gente toma café junto, eu vou trabalhar, ele vai pra escola, enfim. Então, eu consigo ir administrando dessa forma, mas eu não acho que esse equilíbrio vem assim tão perfeito quanto a gente espera que seja. Porque a gente cria uma expectativa, né? A nossa expectativa, a gente se cobra também muito disso, né? Demais. De estar muito perfeitas coisas. A gente tem essa tendência de centralizar. A gente estava falando disso, né? Eu falei, Jéssica, você é centralizadora? Eu sou. Eu também. Sou. E a gente acaba sofrendo muitas vezes com isso, porque a gente poderia pedir mais ajuda. Hoje eu já peço bem mais ajuda do que eu pedia antes. Antes eu não gostava muito, assim, de falar, faz isso pra mim. Sabia que até com a babá, pra mim, era desafiador? Aceitar que a babá iria fazer uma função que eu coloquei na minha mente que era minha, foi muito difícil. Foi muito difícil. Tanto que teve um período, logo no início, que ela ficava só em observação, porque eu queria colocar a mão na massa. Só que eu fui vendo que aquilo, tentando empreender, porque a Isabela nasceu... 2 dias depois eu já estava trabalhando, porque eu conseguia fazer home office. Você falou que 3 dias depois eu já estava nessa pegada, né? Então, eu deixava ela meio assim e tentava equilibrar. Só que foi chegando em um ponto onde eu estava ficando exausta. Né? E a mãe exausta, principalmente nessa parte desse período do puerpério, ela não se entrega. Ela precisa produzir leite, ela precisa... toda uma estrutura que, cara, eu não estava conseguindo mais. Né? Então, eu chamei, vem, me ajuda, e eu vou dividir com você aqui algumas tarefas. Mas foi muito difícil. Foi. Eu acho que no primeiro mês, para mim, foi mais difícil também. Até a minha mãe estava aqui, e aí eu falei para ela, mãe, eu preciso fazer. Porque depois que você for, será que eu vou saber fazer se eu não fizer agora? E eu sei que lá no fundo isso foi uma coisa assim, que foi uma coisa difícil de falar para ela. E foi difícil também dela aceitar, porque ela veio para cuidar do Antônio, para me cuidar e me cuidou maravilhosamente bem. Eu não sei o que eu ia fazer se ela não tivesse aqui nesses dias, né? Minha mãe é daquela assim, ela serve, a minha mãe é serviço, sabe? Tudo é detalhe para ela. Então, ela vai te dar essa água, todo o amor em volta daquela água, sabe? Nada é só nunca é só uma água, é sempre aquela coisa mais bonita que ela puder fazer para ti, ela vai fazer. E aí ela veio, ela fez tudo isso por mim, mas ela como vó também, né, o primeiro neto, ela queria se doar mais, fazer isso por ele. E aí eu falei, mãe,
vai ter que ser eu, tipo, porque depois, daqui 10 dias tu vai ir pra casa e eu não vou saber fazer. Em algum momento eu vou ficar sozinha. Eu vou ficar só e eu preciso aprender a fazer isso agora. E eu sei que lá no fundo isso doeu nela, assim, Com certeza. essa decisão, né? Mas aí hoje a gente conversa às vezes sobre isso e ela fala, não, é verdade, você tem razão. E aí quando eu vou, o Antônio fica com ela, fica com a minha sogra, eu tento estimular isso também. Já aconteceu de eu viajar, deixar o Antônio com a minha sogra, viajou só eu e o Marcelo, que a gente estava comentando antes. É muito difícil você conseguir fazer isso, assim, mas foi muito importante pra gente, eu gosto muito desse momento. E é necessário. Eu me reconecto, assim, também um pouco comigo mesma, de fazer coisas que, às vezes, com a criança não é tão pertinente, tipo, de ficar até mais tarde no jantar, de tomar um vinho, sabe? De curtir aquele momento do casal. E vai criando esses laços, né, com os avós, assim, que é coisa que não tem preço. Olha, a Bela ainda não conhece nem a avó. Nenhuma avó. Sim. Nenhuma. Quando você fala de trazer a sua mãe, né, para te auxiliar aqui, a minha sogra, a minha mãe, você quer que a gente vá te ajudar? Eu falei, não precisa vir. Por quê? Porque na Giovana, eu fiquei com a minha mãe 20 dias e ela me ajudou muito, foi maravilhoso. Mas eu queria viver a experiência de cuidar sozinha. E não era nem porque eu iria, no seu caso, daqui a pouco eu vou ficar sozinha. Então, eu prefiro começar isso agora. No meu caso, nem foi isso. Foi, olha, eu compartilhei muito esse início da Giovana e da Isabela eu não gostaria de compartilhar. Né? Acredito que tenha sido até um pouco de egoísmo da minha parte, mas eu queria viver a experiência de ter um puerpério, porque eu fui dar banho na Giovana, acho que ela já tinha mais de uma semana. Nisso, a minha mãe dando banho, o Bruno auxiliando, mas eu mesmo não tive coragem. Então, eu falei assim, olha, eu já tenho coragem de morar longe, tô longe da família, arrumei um bebê longe, você quer saber? Então, vou fazer sozinha mesmo. E deu muito certo. Então, assim, o meu objetivo ele foi muito alcançado quando foi uma conexão muito forte. E o Bruno, nesse processo, né, eu falo que ele engravidou junto comigo, o Bruno, nesse processo, é assim, a peça fundamental, né, porque a gente faz tudo junto. Então, ele viveu o puerpério comigo total. Ele e a Giovana, total. Passaram todo. Então, para mim, foi muito bom, porque acaba que foi uma conexão para mim com o bebê e com a família de modo geral. A gente não teve outra pessoa, não tinha outra pessoa para falar assim, deixa que eu ajudo. Não tinha, então fomos nós. E eu acredito que isso nos fortaleceu ainda mais, porque nós moramos longe, e a se manter. Né? A gente meio que vive essa constância aí de união, de conexão, e para mim foi muito bacana. E aí, eu acredito muito nisso também, em como a gente se fortalece, né, com as situações. E a gente também teve essa questão lá em casa, o Marcelo também ficou alguns dias comigo para me auxiliar nessa questão de outras coisas além de você estar vivendo o puerpério, além de você ter recém-tido aquele bebê, além do bebê, né? Eu digo assim, eu preciso comprar um pão. Quem é que vai comprar o pão? Ele ia comprar o pão, sabe? São coisas pequenas. Mas que quando você está no puerpério, elas são gigantes. Elas são gigantes. Sim. E parece que você não está encontrando aquela alternativa. Mas a alternativa alguém pode comprar o pão para mim? Não tem pão. Quem É pequeno para quem está de fora olhando e é fácil muitas vezes de a gente é uma coisa prática de ser resolvida, mas naquele momento em que você tá ali tu pensa, meu Deus, não tenho pão, não tem pão, eu não consegui comprar, eu não lembrei de comprar, eu tô aqui na cama e o bebê pode chorar. Então aquilo ali acaba sendo uma situação desgastante se você não tiver um apoio, se você não tiver uma pessoa que te ajude, que entenda que você está vivendo aquilo dali de uma forma maximizada. Porque eu falo isso, assim, o puerpério tem dias que você tá super mega ultra bem e dali 10 minutos tu tá chorando e tu não sabe por que tu tá chorando. É uma loucura, é uma montanha russa de sentimentos, Meu né? Meu Deus do céu. E aí a gente também tentou estudar e ler sobre isso e eu brinco que o Marcelo... Os meninos até faziam brincadeiras, tiravam sarro dele, porque a gente ia pra Belém nas consultas, né? Aí eu colocava podcast pra ir, colocava podcast pra voltar. Só sobre maternidade? Ou seja, ele aprendeu junto com você. E voltava ouvindo coisas de maternidade, puerpério, todo esse processo.
E aí, às vezes, ele mandava foto. Ah, e aí tem os números, né, no podcast. Episódio 1, episódio 100. Só que a gente ia ouvindo aleatório. Não dá nem pra aí, sentir que tá vendo. Numa dessas voltas pra Paragominas, tinha lá, podcast 89. Meu Deus. Aí ele mandou uma foto e pronto. Olha, foi só risada. Ixi, Marcelo já tá, já tá tirando de letra. Não, muito pelo contrário. Tá só começando. Tá só começando, mas a gente estuda pra tudo da nossa vida. Então, eu acredito que a gente também tem que estudar pra ser pai e mãe. Porque a gente não é ensinado isso. E é só a vivência, eu acredito. É só a vivência. E aí, voltando lá atrás na tua pergunta, eu acho que pra gente equilibrar, a gente precisa ter ajuda. Sim. É crucial você ter ajuda. Claro que também, às vezes, não é... A gente gostaria de ter mais ajuda ou gostaria de fazer diferente. Às vezes, a pessoa também não consegue ter uma rede de apoio, enfim. Também tem essas questões, né? Mas se você tem a possibilidade de ter ajuda, de pedir ajuda para alguém, peça ajuda. Porque você não vai ser menos mãe ou menos qualquer coisa por isso, porque a pessoa está te auxiliando. E aí, no empreendedorismo, eu acho que a gente tem que ter pessoas boas do nosso lado, pessoas de confiança. Como eu tenho as meninas lá comigo, eu falo, gente, olha, eu não consegui fazer isso hoje. Aí eu brinco assim com elas. Tem alguma coisa que eu tinha que ter feito hoje e que eu não fiz? Me avisa porque eu vou fazer agora. E ter pessoas que estão ali contigo, que abraçam, que vestem a camisa para saber que se você não foi, ela vai te ajudar a fazer, ela vai lembrar você, ela vai se colocar no teu lugar para entender aquele processo e saber que ela vai entregar o que ela precisa entregar, mesmo que às vezes ela tenha que fazer uma coisa que você deveria ter feito. E ter pessoas que também compactuam e entendem o teu lado. O Marcelo tá comigo, a gente trabalha junto, né? Então, isso é muito legal, porque a gente tem também nossos desafios de casal, nossos desafios de sócios. E não é fácil, porque você tem a criação do teu filho, que é uma coisa. O teu casamento é outra. E ainda você tem o teu trabalho. Então, tudo dentro do mesmo cesto. Tudo junto. E aí eu vejo muito assim, às vezes até ele fala pra mim, às vezes a gente tem que contratar outra pessoa. Será que não tá na hora de contratar outra pessoa pra auxiliar nesse processo, pra que esse processo não paralise? Aí eu fico, será que é agora? Será que eu tenho que me desprender disso? Então tá sempre nessa constante reavaliação, né? Dos teus afazeres, do que você vai pegar para você de responsabilidade. Porque a gente, como empreendedor, a gente tá ali naquele todo. Sim. Né? Você sabe disso. Você não consegue, tipo assim, eu vou fazer X. Não dá. Você tá com o teu olho em tudo. Você quer estar a par de tudo. Exato. E por mais que você tenha as pessoas de confiança para fazer, você quer aquele feedback do que foi feito, de como foi feito, resolveu, não resolveu. Então, eu acho que é isso. O dia que o Antônio tá doente, eu tô com ele. O dia que ele tá bem, eu tô na empresa, eu tô 100% lá, eu tô resolvendo minhas coisas lá. Se eu preciso ficar, às vezes, um pouco até mais final do dia que eu comentei contigo, são momentos, assim, que a gente escolhe realmente quando precisa, quando não tem outra alternativa. Final do dia é o nosso momento com o Antônio. Ali ele dorme cedo, então das 6 às 8 aí são as 2 horas que a gente se dedica 100% para ele, tentar evitar de marcar qualquer coisa que seja nesse horário para a gente poder estar presente. Porque, igual eu falo, a gente tá com ele de manhã, quando ele acorda, ali até ele ir pra escola. O período do meio-dia, não sei se a Isabela ainda dorme à tarde, o Antônio praticamente não dorme mais. Quase parou não quer cedo. mais. São difíceis os dias que ele quer dormir. Então, a gente ainda tem esse horário do almoço ali com ele, que também é bem, assim, divertido, alegre. A gente se dedica também pra ele. E o final do dia, tirando o final de semana, né? Então, a gente tenta, assim, de fato, estar com ele, presente com ele, pra depois ele dorme e a gente tem nosso momento. Às vezes a gente trabalha, às vezes a gente assiste um filme, às vezes vai pedir um delivery ou vai sair pra jantar, alguma coisa assim nossa. Que também é uma forma de recarregar, pra que daí no outro dia começa tudo de novo, né? Com certeza. Eu acho que as rotinas de quem tem filho pequeno são muito parecidas. Porque você tá falando, eu tô falando assim, gente, mas essa é a minha rotina. Gente, essa é exatamente a minha rotina. Almoço, a gente chega, fica com a Bela dorme, a gente pede um delivery. A nossa diferença é que nós temos uma mais velha no meio que participa. Mas que dorme mais cedo e depois a gente tem nosso tempo ali. A gente vê uma série, a gente vê um filme. Então, assim, é muito parecido, né? A rotina de quem tem criança pequena, assim. Pra mim, a rotina, assim, do Antônio, ela é crucial.
pra mim, no meu dia a dia, assim, é crucial. Uma coisa que eu não abro mão. Até às vezes, quando a gente viaja, assim, eu falo, gente, o Antônio tá bagunçado. Mas tá bom, também. Eu me permito viver aquele momento, eu me permito que ele também aprenda, né, a ir criando as tolerâncias dele, de sono. Às vezes não comeu tanto no horário como eu gostaria. Mas, enquanto eu tô em casa, é assim, sai da rotina final de semana, às vezes vai brincar com os amigos, vai fazer alguma coisa, dorme mais tarde, tudo bem, sem problemas. Mas durante a semana, a gente tá em casa, tá tudo bem, é rotina. Em cima, Caxias mesmo. Eu sou Caxias. E eu vejo o quanto isso é benéfico pra ele. Sim. Tipo, a Giovana, a gente colhe o fruto dessa rotina dela. A Giovana viveu a rotina que nós criamos pra ela desde pequenininha até por volta dos 10 anos. Horário de sono. Então, pra ela, hoje, isso é muito importante. Ela acorda, ela segue a rotina que ela criou. Sim. Então, ela mesma já tem a rotina dela. Então, nós estamos vivendo o mesmo processo com a Bela. É muito importante. A rotina para criança, a criança precisa de rotina. E eles pedem isso também, né? Eles pedem. Essa questão do dormir, eu gosto e eu coloquei o Antônio. Eu entendo que cada família tem as suas particularidades. Pode ser que não é todo mundo que consiga, né? Não consegue. Às vezes também não é da criança, entendeu? Às vezes tu vai tentar, a criança não vai dormir. Então, não adianta, coloca ela dormir mais tarde. Também, às vezes, tem um pai que chega mais tarde, se não coloca... E quer ficar com a criança. E, às vezes, tipo, se tu for colocar a criança a dormir, ele vai chegar mais tarde e nunca vai ver a criança de noite. Exato. Então, cada família tem as suas particularidades, cada um vai ter a sua logística. Lá em casa é 8 horas. Então, depois que o Antônio dorme, 8h10, assim, 8h15 estourando... Às vezes até antes, que como agora eu te falei, não estava mais querendo dormir à tarde, esses dias o Marcelo teve uma reunião no final do dia, quando ele chegou era 6h30, o Antônio estava dormindo. Aí ele, o Antônio tá dormindo? Eu falei, tá. Ele pediu uma madeira, eu dei e apagou. Tu vai fazer o quê? Dormiu. E antes a criança dormindo mais cedo e bem, do que deixar ela irritada, chorando. Não tem como, a gente respeita muito esse tempo dele, assim. E aí, depois disso, eu acho importante a gente ter esse momento. Claro que quando eles são recém-nascidos, não tem como muito ter isso. E parece que eu tinha uma sensação assim, será que eu vou conseguir fazer isso de novo? Tipo, que é parar pra assistir uma série. Ou parar pra ler. Eu gosto muito de ler, né? Então, eu tô sempre com o meu Kindle pra lá e pra cá. Então, será que eu vou conseguir fazer isso de novo? Será que vai dar tempo de eu fazer isso de novo? Quando eles são tão pequenos, a gente fica meio... Mas dá, gente, calma. Você que tá passando aí com um bebê pequeno, calma. Vai dar. As coisas vão voltar ao normal. Você vai conseguir se adaptar, vai criar uma rotina pra você, pra sua casa. Vai dar certo. Pra mim, foi muito importante essa questão da rotina do sono. Eu estudei, assim, sobre isso e eu vejo que o Antônio, a gente consegue seguir essa rotina com ele e é uma coisa que é muito boa. Assim, para mim é realmente muito bom. Ele tá descansado, ele tá feliz, ele come bem, porque ele conseguiu fazer aquele ciclo dele ali completo. Foi engraçado, era umas 7 horas, o Marcelo falou assim, traz o Antônio pra ficar aqui um pouquinho, tipo, um minutinho assim com a gente, até antes da gente levantar. Aí eu coloquei ele lá na cama e ele despertou. Só que eu peguei ele no berço e ele estava dormindo, né? Aí eu peguei querendo, tipo, deixar ele dormindo. Quando eu coloquei ele na minha cama, ele acordou. E aí ele ficou... Pronto. Acabou. Bastou. Mas a Bela ontem também deu um show porque acordou fora do horário. Chorou, ficou mais irritada. Depois foi passando. Mas então eu vejo, assim, que a gente respeita o ciclo deles... E eles precisam, criança precisa dormir bem, precisa de horas, muito mais horas de sono do que a gente para crescer, para se desenvolver. Para desenvolver, isso que eu ia falar. E para mim, como mãe, também é importante, porque eu passo o dia trabalhando, então os momentos eu tenho com ele, aí quando dá 8 horas, é depois que ele dorme que eu vou tomar banho, depois que ele dorme que eu vou jantar. Consigo hidratar o cabelo. Que eu vou, tipo, sentar um minuto de não fazer nada, sabe? Então, eu vou ficar 2 minutos aqui, tipo, só existindo. Só resetando, só voltando. Só fazendo checklist. E aí, é isso. Então, pra mim também, eu prezo por ele e prezo por mim também, sabe? Não é só assim, eu colocar dormir cedo. É bom pra mim, é bom pra ele. É uma rotina pra ambos, né? E a gente se adequou nisso e faz muito bem lá pra nossa casa. Sabe? Sim. Muito bem mesmo. Então, em resumo, por tudo que você falou, eu entendo que o equilíbrio ele é muito individual. O seu equilíbrio não funciona para mim. O meu equilíbrio não funciona para Maria, que não funciona para Joana. É cada um se colocar no que funciona. Tem que ser funcional.
Essa é a resposta, né? Tem que ser funcional, tem que funcionar para todo mundo. Eu vejo assim, o que a gente consegue fazer é trocar, né? A gente consegue trocar ideias, trocar dicas, trocar informações. Agora, eu chegar aqui e falar pra você, Ana, siga essa você rotina. tem que colocar a Bela a dormir 8 horas. Tá, mas se não faz sentido pra tua casa... Se o Bruno chega mais tarde, normalmente chega mais tarde, como é que você vai privar ele de ver ela? Claro que não. Ou você quer aproveitar, o teu horário já é diferente. Então, eu acredito muito nisso. O que faz sentido para dentro da tua casa, para tua família, eu acho que isso é o que vai dar certo. Eu acredito nisso, assim. Perfeito! Adorei esse resumo super breve. Você ficou nervosa no início? Eu também. Mas e agora? Você acha que foi muito tranquilo, não foi? Foi muito bom, porque a gente fala da nossa realidade. Eu não quero colocar... eu não vim aqui com esse intuito, não é isso. A ideia desse podcast, tenho certeza que não é essa, colocar como certo, ou isso aqui é o melhor. Não, muito pelo contrário. É contar que a gente também tem nossas dificuldades. Eu também sofro para deixar o Antônio na escola. Eu também fico preocupada quando ele tá doente, eu não sei. Graças a Deus eu consigo estar com ele quando ele não tá bem, mas eu sei também que tem mãe que tá trabalhando e que não consegue ir para casa. Então a gente se coloca no lugar. Eu fico feliz de compartilhar que as outras mães olham ele lá e falam, viu, o Antônio tá bem aqui. Né? Então, você ter essa rede, assim, de pessoas que zelam por você, de pedir ajuda quando precisa pedir. Delegue, né? Delegue. Quanto antes você delegar, mais livres, mais fácil vai ser. Né? E a gente passou isso com o puerpério, com todas as demandas aí com o filho. Então, a gente tá falando, assim, de propriedade. Jéssica, eu amei demais. A gente já tá indo aqui pro final, mas eu quero te dar um kit de presente. Obrigada. Sim. Gente, olha, foi assim. Deixa eu ver se tá certo. Tá certo. Olha, a Laranjar mandou um mimo. Dani, um beijo, muito obrigada. A Dani mandou. Obrigada. Tá? Esse aqui é da Agência Pose, que essa agenda ficou linda. A Agência Pose mandou. Linda demais. E esse aqui, gente, esse aqui tá tão fofo que nós criamos que lindo. do coração mesmo. E eu espero que você goste muito, que é um presente do podcast. Esse aqui, o que você acha? Não acredito. Eu vou chorar. Eu também, não choro. Eu não acredito. Eu vi que você postou ontem, 1 ano, que a família dos bonecos estão crescendo e já estava em confecção, né? Não, gente, não acredito. Meu Deus do céu. Olha isso. Olha, essa história dos bonecos é a coisa mais engraçada. Eu vou contar. Ai, meu Deus. Não choro, meu Deus. O Antônio ganhou um boneco desse da minha madrinha. E eu falei, não vou dar naninha, não. Tipo, pega uma toalhinha, uma fraldinha, que é mais fácil, porque daí não precisa ficar saindo com coisa quando vai, né? Viajar, quando vai pra qualquer lugar, a toalhinha, a fraldinha que tá ali e qualquer uma vai dar, não é uma coisa específica. Tá bom. Menina, o Antônio, acho que foi no primeiro dia, assim, na primeira semana que ele ganhou, ele tinha 4 meses, ele ficava segurando a mãozinha do boneco. Oh, meu Deus. Aí tá, vai de um lado, vai do outro, o Antônio com aquele boneco. Gente, ficou. Não teve jeito. Mesmo. É o naninha dele. E só tá crescendo a família, ele né? ama. Eu devo ter uns 8. Uau. São todos iguais. E você consegue roupa. pedir do mesmo lugar? Uns eu encontrei na internet e aí eu tenho uma loja lá em Beltrão que foi aonde minha tia comprou. Oh, que bênção! Sempre tem esse boneco. Aí dessa última vez que eu fui pra lá, comprei 2 novos. Porque aí vão ficando velho, vai lavando. O Antônio morde às vezes. Se tu vê, tem vídeo que ele tá com o boneco na boca, mordendo. Meu Deus. Aí vão ficando velhinho, tem uns que estão costurados, tem um que não tem uma orelha. Aí eu brinco, aí eu falo assim, esse tá esmilinguido. Já vamos trocar. Vamos trocar. E vai deixando os velhos lá em casa e vai deixando um bonito sempre quando vai sair, né? Aí fui na loja e tinha 3. Aí eu falei, gente, eu vou levar 2, sabe por quê? Porque se tiver outra criança que também ama tanto o boneco como o Antônio ama, vai vir aqui e vai encontrar. Exato. Beleza, levei os 2. Na outra semana eu voltei na loja pegar um presente pra uma amiga minha. Eu olhei, falei, o boneco não tá. Daí ela falou assim, tu acredita, Jéssica, que no outro dia veio uma moça e comprou o mesmo boneco? Eu falei, não, tá. Não, eu preciso fazer uma coleção do boneco. E aí, sempre quando eu vou, assim, que eu vejo que o do Antônio já tá mais feinho, eu compro um. Mas a gente nunca conseguiu se desfazer
de nenhum. Aí acho que já tem uns 7 ou Ele já 8. tá apegado, porque a gente foi fazer É, o naninha dele. a gente foi estudar o seu Instagram e tem ele muito pititico Muito com pequeno. o 4 boneco. meses ele ganhou e desde então é o naninha, ele pede. Às vezes ele pede 2, é o filho, um por vez, né? Mas assim, às vezes lá em casa tem um espalhado lá no meu quarto, outro no berço dele. Aí a gente tenta ir deixando, tipo, é o naninha pra dormir. Que Mas quando a gente bacana. sai, tá sempre com ele. Que Ele vai com o bom. boneco dele atrás. Ai, que bom. Uma coisa, uma segurança pra ele, então Sim, bom, e, tá e ótimo. quando eu fiquei nessa também, dá ou não dá alguma referência para Isabela? Só que eu li que é positivo. Não existe, existe aquela, ai, a criança vai ficar dependente, sim. Pode até existir, mas a questão do aconchego, ajuda até a criança a voltar a dormir. A criança sente segurança. Sim, ele pega à noite e, tipo, ele dorme no quarto dele, no berço dele. Então, às vezes, quando ele tem os micro despertar, a gente escuta alguma coisa pela babá Pega o eletrônica, ele boneco. pega, vira no A berço, Bela lá, procura, tem a Ellie. pronto. Uhum. A Bela tem uma elefantinha que ela ganhou. Ai, Ela não bonitinho, desgruda, ela ama. É muito bonitinho eles. Eu acho lindo ele com o boneco. Eu falei, olha aqui, essa aqui é a referência Nossa, dele. amei, E ficou amei parecido. mesmo. Nós ficamos Ficou assim, ai, muito gente, será que vai ficar parecido. parecido? Nossa, eu achei muito, eu amei. Que amei bom, mesmo. fico feliz. Eu até falei pra ele, filho, escolhe qual boneco você quer levar, tipo, na escola. Aí ele vai lá, escolhe qual ele quer, ele pega, ele usa aquele naquele dia. E como é tecido, tem que ficar lavando, Tem. né? Então, todo dia a gente lava, troca, pega outro. Aí, às vezes, ele fala, não quero esse. Aí escolhe o outro. Aí ele vai e fica pegando, ou pega na mãozinha, ou pega na gola que tem no boneco e fica lá, palpando até escolher qual que ele quer. Oh, meu Aí Deus. pronto, leva e vai embora. É o amigo dele É o mesmo. amigo dele. E falando desse negócio de ler, eu também li a mesma coisa que é positivo. E eles falam que quando a criança tem por volta de 5 anos, ela mesma vai desapegando. Exato. Então, pra mim, tá tudo certo. Ai, que bom. A gente já tá partindo pro final, Jéssica. Amei Viu como é que mesmo. foi Obrigada bom? pelos presentes. Que isso, eu que agradeço a sua presença aqui. Nós ficamos muito felizes mesmo. E agora aquela mensagem final, lembra? Que eu comentei. Eu quero que Sim. você deixe uma mensagem aí para as mães, né? Para as mães empreendedoras, para a microempreendedora, para quem está pensando em empreender, né? Para quem está pensando em parar, né? Mas que você deixe que tudo que nós trocamos aqui que sirva para que impulsione ela, né? Que ela acredite. Porque o desafio tem para todas nós. Sim. Né? Os dias difíceis, eles vêm, mas é muito bom. Os dias de alegria, eles são muito maiores, né? Nossa. Então, assim, eu quero que você deixe uma mensagem para elas. O que eu posso dizer é... Quando a gente vem aqui conversar aqui no podcast, ou quando eu compartilho alguma coisa lá no meu Instagram, quando você compartilha no teu, eu vejo que a gente está realmente compartilhando e falando que a gente também tem nossos desafios. Porque quando a gente coloca uma foto bonita, que geralmente é o que a gente quer compartilhar, o processo já foi feito. A gente já acordou cedo, ou às vezes não dormiu, a gente às vezes ficou sem comer, porque, primeiro eu vou arrumar a criança, primeiro a minha prioridade é o Antônio, então primeiro eu vou colocar ele, depois, daqui a pouco eu como. Então, tudo isso já aconteceu, já ficou. E aí, quando a gente vai lá e coloca aquela foto bonita, ou só da criança dormindo, por exemplo, mas às vezes, 1 minuto atrás, ele estava chorando, porque ou ele não queria, ou ele passou um pouquinho do sono dele. Então, isso acontece em todas as casas, não é só na minha, não é só na tua, acontece em todos os lugares. Mas o que eu posso falar para as mulheres que têm vontade de iniciar, é difícil, mas dá certo. A gente consegue, a gente não dá conta de tudo, não entre com a ideia de que você vai conseguir abraçar o mundo, porque você não vai. Peça ajuda para as pessoas, e na empresa tenha pessoas que você confia, que vestem a camisa junto com você, porque aí sim as coisas vão caminhando. Uns dias mais empresária, uns dias mais mãe, mas não menos mãe por isso, sabe? Eu não sou menos mãe porque eu trabalhei um dia até tarde, ou porque eu não consegui almoçar com o Antônio um dia. Não, ele vai saber que eu sou uma mãe presente, mas que ao mesmo tempo eu também amo o meu trabalho e que eu sou forte, sou resiliente, e eu faço também por ele, para poder proporcionar coisas maravilhosas para ele. Então, se a pessoa está em transição e querendo deixar de trabalhar para ficar em casa com a criança, é uma escolha única.
não fique perguntando muita opinião, porque é muito particular. Eu gosto de trabalhar, eu me sinto realizada, me alimenta estar nesse movimento, como você falou. Mas se for a tua escolha, ficar um período em casa, depois, e você quiser voltar, você vai conseguir voltar. A gente acha às vezes assim, nossa, será que eu vou conseguir fazer isso de novo? Vai! Você vai estudar, você vai se dedicar, você vai ter que abrir muito a mão de várias coisas, né? E a maternidade, ela é uma abdicação. Você é uma escolha maravilhosa, é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu pretendo ser mãe novamente, porque a gente se redescobre de várias maneiras em como a gente consegue ser, de fato, igual eu falei, flexível, paciente, resiliente, amar muito mais. Não sei como a gente consegue amar tanto. Tipo, parece assim que é surreal. É surreal o tanto que a gente consegue amar. E tu olha e fica tipo assim, nossa, meu Deus. Como eu vivi tanto tempo sem você. Como que era antes? É a melhor coisa que existe. Mas ela é cansativa. A maternidade é cansativa, ela é uma dedicação integral nossa. E isso não é... eu não consigo ver... isso de uma forma comparativa, sabe? Eu tô cansada, não sei o quê. Não, são duas coisas opostas. Ela é cansativa, sim. A maternidade é uma dedicação integral. Você tem que estar ali, você tem que estar bem pro teu filho, você tem que ser paciente, você tem que aprender a educar, você tem que orientar, nananana. Mas, ao mesmo tempo, ela é muito gratificante. Tu olha aquela criança e quer ver quando fala que ama? Ai, meu pai. Pronto, acabou contigo. Acabou, não tinha problema, não tem choro, não tem nada. Então, é isso, é persistir, é ter a ciência que a gente é várias em uma só. Eu sou mãe, eu sou empresária, eu sou esposa, eu sou leitora, eu gosto de me cuidar. E tudo isso forma quem a gente é para a criança, não é? Ah, perfeito. É isso, eu acho. Gente, nós então estamos aqui partindo para os agradecimentos e muito, muito feliz mesmo, muito feliz de você ter aceito o convite. Eu também agradeço. Tenho certeza que a sua história vai ser uma história assim de muito impacto, inspiradora mesmo, né? Porque essa troca é muito rica. Sim. Né? Muito rica, é muito da gente. Então, quando é uma história nossa e a gente consegue passar isso, eu tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres que assim como eu, como você, tá aí na lida, no dia a dia, mas tem filho, e filho também fica dodó e tem casa. Então, assim, muito obrigada por aceitar, porque eu sei que não deve ter sido fácil, você deve ter saído lá da rotina da Inviolável para vir. Não. Muito obrigada por ter aceito mesmo, de coração. E eu quero agradecer aqui, né, os nossos apoiadores, Lala Kids, Vila Kids da Letícia, tá, gente? Já vai inaugurar aí. A Vila Kids tá incrível. Jéssica e eu já tava aqui olhando os sapatinhos. É coisa de mãe, né, gente? Então, assim, agradecer também a Agência Pose, o estúdio, né? O estúdio Pensa, que o Bruno tá aqui, eu Pensa. E, assim, muito obrigada mesmo. Tá sendo o nosso primeiro episódio, o primeiro de muitos aí, porque eu tenho certeza que o nosso propósito, ele é muito grande e nós vamos muito longe. Muito obrigada e fiquem com Deus. Tchau, tchau.